Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva e hoje a gente vai estar falando quase de uma corrida maluca, que foi a segunda etapa do AMA Supercross em Houston. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Após a Bandeirada. Vamos saber tudo o que aconteceu, já deixa aquele like, se inscreve, que finalmente a gente bateu 50 mil, mas agora a meta é 100. Então vamos começar falando do Enzo Lopes. Infelizmente na primeira etapa, Houston 1, ele acabou tomando um tombo, que até agora eu não achei vídeo nenhum, enfim, não vi em lugar nenhum mostrando como foi o tombo dele. Então parece que ele machucou o ombro, teve uma notícia da mão, e ele mesmo não falou nada sobre o assunto. E apenas após essa prova, ele tentar treinar, ele postou que a dor foi extremamente alta, ele não conseguiu competir. E não falou também o que aconteceu, enfim, como caiu ou o que está machucado. Quem sabe é só especulação de bastidor. Mas uma coisa bem chata que aconteceu, que me deixou bem chateado, são as pessoas brasileiras, né, falando merda aí nos grupos, enfim, chegou até ele isso. Ele até postou, não quis marcar a pessoa que comentou, falando que ele tá muito marrento, que não sei o que não anda nada e já tá alugado e papapá, que eu acho muito escroto esse tipo de comentário de um cara que talvez nunca tenha subido em cima de uma moto e se anda, não acelera 1/10 do que o Enzo acelera. Então, antes de falar ou julgar alguém, tem que olhar para o próprio rabo, né? E falar um pouco menos. Então, a gente está na torcida pelo Enzo, infelizmente faz parte do esporte. A gente tem aí, por exemplo, o Cianciarulo, que lidou com diversas lesões na carreira e ainda lida. Então, isso realmente acontece. É como você reage a essas situações que vai determinar o teu sucesso. E o terceiro lugar da prova foi o Christian Craig, na 250, ele que parecia finalmente ter mudado aquela atitude de ser muito rápido nos treinos, ser muito técnico, pilotar muito fácil. Finalmente ele conseguiu pôr tudo isso em prática, venceu com propriedade a primeira etapa, e nessa ele já começou tomando uma sova aí do Jet Lawrence na Heat Race. Ele tentou dar o ataque no início, o Jet com muita categoria aí dominou o ataque dele e escapou. Já na prova, ele teve novamente a oportunidade de ir para frente. Ele não teve uma largada tão boa, mas esteve ali em situação de estar em segundo. Tinha tudo para ir buscar o Jet Lawrence, ou pelo menos manter um segundo. Ele começou a perder potência, ou seja, qualquer outro problema mecânico que ele alegou ter. E assim, um companheiro de equipe dele, Nichols, passou. Lembrando que ele já tinha passado o Nichols no começo da prova, mas ele não mostrou todo aquele ataque. Eu não sei se ele se conformou pelo segundo, que o Jet estava numa noite inspirada e tinha escapado na frente, ou se realmente era algo na moto prejudicando. Então, aguardaremos aí as cenas do próximo capítulo. Lembrando que o Craig agora ele mantém a liderança no campeonato ainda e tem 3 pontos de vantagem. Então ele está numa situação muito boa devido a uma péssima atuação aí do Forkner, que derrubou o Hampshire. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E um cara que estava esquecido pela mídia, que andou demais, foi o Nichols, companheiro de equipe do Craig. Lembrando que ele estava machucado ano passado, não teve uma temporada boa, e esse ano voltou com tudo, porém estava meio abaixo do radar de todo mundo, até ele começar a despontar na primeira etapa. E nessa ele foi ultrapassado, como eu disse, pelo Craig, foi para cima, passou o Craig no finalzinho. E na Heat também ele andou muito rápido, na verdade foi o mais rápido das Heats, fez segundo. Então ele me mostra que está ganhando confiança, está na dele, algo como o Malcolm Stewart no ano passado, não tanto na mídia. Então ele diz que não se importa com isso em entrevista e está fazendo o trabalho dele. Com certeza esse cara vai dar trabalho, porque ele está muito próximo no campeonato. Eu já vou falar para vocês a pontuação, mas eu vejo uma pilotagem muito segura nele. E ele está com gana, você vê aquela agressividade até o final da prova, mostrando que está bem condicionado fisicamente. Então o pessoal aí tem mais um piloto aí da Star Racing que vai dar trabalho. E o grande vencedor, Jet Lawrence. O cara tem um carisma absurdo, lembra muito o Travis Pastrana, que era um queridinho aí da mídia, do público, enfim, de todos, né? Então um cara difícil de alguém ter alguma mágoa dele ou algo assim. E esse cara está se tornando o Jet Lawrence. Ele é vamos dizer assim, uma figura do esporte, que ele tem muita personalidade. Na entrevista lá ele falou em inglês, né, faz mais sentido, mas
Hoje o cachorro está com fome e fez deu 2 latidas assim na entrevista. Pô, quem que faz isso, né? Estão falando de Amos Percross. Ele faz, e com muita propriedade, né? Não é algo forçado, ele age naturalmente. E cara, ele tá voando. Eu já disse no outro vídeo, ele e o Craig assim tem um nível técnico e um estilo assim acima da média. Então ele parece ter se encontrado na noite, fez uma boa largada na hit, o Craig tentou dar um ataque, ele respondeu e vazou. E na final foi ainda melhor, a largada dele foi absurda, ele botou uma moto no pessoal já no meio da reta, estava muito na frente e começou a bater as voltas dele, mantendo o ritmo, muito consistente, sem nenhum erro grave, assim, pequenos detalhes, mas cara, ele dominou. E ainda foi ajudado pelos adversários, né, que ficaram mais para trás, que contribuíram aí. O Forkner veio de trás. Na hora que ele foi passar o Hampshire, fez uma baita cagada, entrou por baixo, fora do timing, estava muito para trás. Não previu que o Hampshire ia continuar no traçado dele, inocente na história. Ele acertou, os dois caíram. Como o Carmichael sempre diz, primeira regra, se você vai bater alguém, nunca caia junto. E ele caiu e isso acabou com a prova dele. Lembrando que ele já tinha dado uma errada na primeira volta, nas costelas, se perdeu, um erro bem diferente, assim, escapou a perna, a traseira, depois escapou a perna e a frente, e ali ele já prejudicou, já perdeu aquele timing do jet do início. Ele podia ter saído juntos e teria sido uma outra prova. Mas, como não existe o se no esporte, se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, ele teve um dia horrível para ser esquecido. Na verdade, vou confirmar aqui para vocês, mas ele acabou na 9ª colocação. Então assim, ele é um cara experiente, já venceu muitas provas, parecia estar muito mais maduro pela forma como ele pilotou na abertura, mas nessa ele atropelou, parecia o Jet Lawrence o ano passado. Ele não está longe do campeonato, vocês vão ver um pouquinho depois a pontuação que eu vou falar para vocês. Mas, gente, era para ele estar andando ali na ponta. Com certeza o Mitch Payton, o chefe da equipe, não deve estar nada feliz com ele. Na verdade, ele está uma posição à frente do Shimoda, que é o estreante, né? Segundo ano no Amos Percross 250. Então isso mostra como a consistência do japonês está se pagando, que está andando muito bem. Parece que está cada etapa melhor. Então o campeonato ficou assim, ó. Primeiro lugar, 47 pontos, Christian Craig. Segundo lugar, 44 pontos, o Nichols. Terceiro lugar, 43 pontos, o Jet. E quarto lugar, 40 pontos, o Forkner. Ou seja, ele está 7 pontos de diferença, o que não é um monte para 2 etapas e os resultados que ele teve, então tá bom demais. Obviamente o Craig não ter feito um segundo poderia ter ganho mais pontos, né? Então isso ajudou o Forkner. O campeonato está muito disputado, tá bem legal de assistir. É uma pena, como eu disse, o Enzo não tá ali pra gente torcer. Sem dúvida, quando a gente tem alguém que a gente torce demais, as corridas ficam muito mais legais. Mas está bem disputado e o Jet é o cara para esse ano aí. Talvez se o Forkner se encontrar, ele pode bater o Jet. A minha aposta ainda é no Forkner. Ele tem muita experiência, embora tá fazendo essas cacas, mas eu aposto nele ainda no campeonato. Mas com um nível tão alto, fica difícil. Um cara que nem o Nichols pode ir lá e bater o pódio de todo mundo. E já falando da 450, irado demais a prova, muito surpreendente, começando pelo terceiro lugar. Um cara que vai fazer 37 anos agora em março, gente. O Brayton, ele era oficial Honda o ano passado e sinceramente não estava à altura. O Sexton, uma aposta muito melhor que ele, obviamente, pela performance e também pela idade, né? O cara tem 20 anos e anda absurdamente rápido. Mas o Brayton, pessoal, ele está com excelentes largadas. Ele fez 2 holy shots nas 2 etapas. Embora ele não se manteve ali na frente, quem fez o holy shot foi ele. Então, incrível ele estando com moto, digamos assim, semi-oficial e conseguindo largar bem. Isso prova como as motos são boas, estando bem acertado e o piloto bem treinado. Então, ele andou sem erros. Ele aposta muito na experiência e na técnica dele, né? Ele não teve nenhum erro grave, sempre batendo o ritmo dele, andando consistente e muito bem preparado fisicamente. Ele já disse em entrevistas, né? Pô, quando perguntado, né? Quando você vai aposentar? Eu ainda tenho aquela motivação de acordar e treinar, não é um peso para mim e eu sinto que eu estou melhor a cada ano. Lembrando que ele anda para a mesma equipe na Austrália, a Muc-Off Honda. Então, muito legal de ver
de ver esse entrosamento dele com o time, essa motivação, e ele é um cara que corre Supercross o ano inteiro. Isso em algum momento tem que fazer diferença, né? Ele não está focado em outra modalidade, então ele anda com a mesma moto, já tem os acertos. A pré-temporada fica muito mais fácil, ainda mais para um cara que gosta de treinar. O segundo lugar para mim foi o cara da noite, o Dylan Ferrandis. Lembrando mais uma vez que ele se machucou na pré-temporada, não conseguiu botar aquelas voltas que ele precisava durante esse período, né? Uma lesão dessa afeta demais a performance, aquele tato fino, o acerto com a moto. Ele ainda subiu de categoria. E lembrando que a Star Racing, ela se tornou Yamaha oficial só esse ano, então eles tiveram que ainda fazer um desenvolvimento nas motos. Então esse período sem dúvida fez diferença. E ele começou andando bem, ele fez sétimo na abertura, que é uma excelente estreia, vindo de trás. Ele andou mal nos treinos. Nessa prova ele veio do top 10 e só tem pedreira, já cansei de falar aqui, 14 ou 15 dos pilotos ali que estão entre os primeiros, dos 22, já venceram prova ou são campeões americanos, então não existe nenhum bobinho ali. E ele veio passando o pessoal com propriedade, ele tinha um traçado antes das costelas que ele pegava a parede fora e passava atropelando. Quando todo mundo tentava pegar a costela comida, ele passava que era um tiro pelo pessoal, e com agressividade, como na 250 ele veio ganhando posições, ganhando confiança. E na 450 ainda teve um elemento que mudou a prova, que foi aquela areia depois de cruzar a largada, ou seja, ali caiu primeiramente Adam Cianciarulo, que vinha em segundo, Chase Sexton, que vinha liderando e abrindo, Marvin Musquin, que estava em quarto para tentar passar o Brayton para terceiro, faltando 5 minutos para o final da prova. Então ali sem dúvida foi o ponto decisivo da prova. Esses erros numa parte difícil da pista custou a prova desses pilotos que eu comentei. E aí imagine, e se eles não tivessem caído, o Sexton que vinha escapando na frente, 5 segundos de vantagem, quem mais? O Cianciarulo que estava ali, enfim, mais uma vez, como não existe o C, é assim que foi a prova. Dylan Ferrandis veio de trás, veio passando todo mundo, e ele andava mais aberto, gente. Ele pegava os trilhos de fora a fora, mantendo a velocidade na curva. Eu achei que foi uma diferença incrível de traçado dele. Ele estava muito agressivo, e no final ainda ele recebeu um presente, faltando 3 voltas para o final. Zach Osborne veio ao chão. Depois de tentar encostar no Toma, que foi um ataque muito bom, chegou a diminuir para 1.2 a diferença, mas ele acabou indo ao chão. E para quem acompanha o Zach Osborne sabe que ele não é um cara de brincadeira. Quando vai pro ataque, como ele fez no final de prova, é difícil não dar certo, ele não desiste. Infelizmente esse erro aí judiou da pontuação dele, mas sorte de uns, azar de outros, né? Com isso, Ferrandis fez o segundo lugar. E o grande vencedor, cara, parece até uma surpresa, o que não deveria, porque é o atual campeão. O Tomac, o cara não estava tão bem nos treinos. Ele alinhou no meio do gate porque ele não tinha confiança de pôr por dentro, e incrivelmente deu certo. Quando a gente viu isso, ele alinhando pelo meio, até meu amigo Lucas Moraes comentou no nosso grupo lá, vai dar caca, ou vai dar muito certo. Felizmente pro Tomac deu certo, e ele não estava na pegada do Cianciarulo e do Sexton no início. Os dois estavam num ritmo muito forte, foram pro ataque. Ele sinceramente parecia que não estava conseguindo andar. A gente até falava, será que esse Lazarento vai conseguir ganhar a prova andando mal desse jeito? Mal para ele, né? E foi caindo um, caindo o outro. Na hora que ele viu, ele estava em primeiro, com a pista limpa, começou a manter o ritmo. Como eu disse, o Zach Osborne começou a bater volta melhor, atrás de volta melhor, foi encostando, e ali 5 minutos para o final ele respondeu a esse ataque. Ele ficou procurando lugares onde o Zach Osborne podia estar encostando nele. Ele comentou isso na entrevista, e ele percebeu que era só atacar um pouco mais, e ali deu a diferença. Ele respondeu meio segundo por volta, e foi aonde o Zach Osborne veio ao chão. Então ele comemorou muito essa vitória. Foi legal de ver isso, que ele está surpreendido por ter vencido, e isso mostra que foi difícil a prova para ele. Se ele tivesse uma vitória fácil, como ele já teve no passado, ele sinceramente às vezes nem comemorava direito. Era só mais uma vitória, mas aquela que você busca com todas as suas forças é a que mais você valoriza, e foi o que aconteceu. Então ele normalmente é o mais rápido. Você podia escutar
ele nas canaletas, dá para escutar na transmissão, ele dando na embreagem, uau, aquele jeito dele agressivo. E um detalhe que me chamou a atenção é o estilo de pilotagem dele. Ele anda do meio da frente da moto para trás, algo mais Carmichael, mais Brayton, mais Zach Osborne. Então, Stewart, ele está treinando o Sexton, pode influir ou não. Cianciarulo também anda com a cabeça bem para frente, muito na roda dianteira. Marvin Musquin também anda assim. Então os tombos deles foram sempre de enterrar a frente. Eu particularmente andava mais assim, descansa mais os braços, descansa mais as costas. Para mim funcionava melhor. Essa pilotagem mais na força não é para todo mundo que encaixa. Mas essa parte de areia ficou bem claro. Quem entrava com o peito mais para trás tinha menos peso na frente, enterrava menos. Então nesse trecho acabava tendo vantagem, e foi aonde os pilotos que, como eu disse, andavam com a cabeça mais para frente, o peito mais para frente, acabou enterrando e arremessando, né? O Sexton tomou um baita tomo, ele estava com a prova encaminhando para vencer, enfim, já estava abrindo 5 segundos e a moto deu uma baita enterrada e ele deu um pombo sem asa, batendo as costas bem forte no segundo salto. Ele saiu segurando a mão, a gente não sabe se ele machucou, mas com certeza vai ficar dolorido e foi uma pena, saiu bem chateado. Mas gente, Toma que venceu a prova, muito legal ver o número 1 ali de novo em primeiro. Ele sem dúvida é o favorito, é o atual campeão, venceu a segunda etapa, mas mostrou como esse campeonato está louco, né? A gente viu um Justin Barcia vencendo a primeira etapa e nessa saindo de trás, recuperando até o oitavo e depois acabando em 10º. Não sei o que aconteceu, mas a melhor volta dele foi tão boa quanto o pessoal da frente, ele chegou a andar rápido. Então mostra como o pelotão tá difícil, gente, é muito cara bom. Agora a gente tem ainda a inclusão do Ferrandes aí misturando na galera. Cara, o que eu posso dizer para vocês? A largada é fundamental em um nível tão alto. Eu uso de exemplo a Arena Cross aqui no Brasil, que se você largar na ponta, falando dos ponteiros ali que supostamente deveriam ganhar, é 70%, 80% da prova. E numa pista pequena, como foi essa segunda etapa em Houston, realmente se provou que, mais uma vez, a largada era fundamental. Lembrando que a largada ali era meio doida, eu odiei aquela largada. Você largava, virava esquerda e passava no mesmo lugar de novo. Nas classificatórias, se não me engano na repescagem, também deu tombo, deu bandeira vermelha, o pessoal caído, passando do lado. Eu achei bem ruim, mas enfim, o pessoal tenta inovar e nem sempre acerta. O Toma que comentou que a principal diferença da primeira etapa para essa, em termos de performance, foi que ele achou um pequeno ajuste diferente no amortecedor dianteiro e isso deixou ele mais confortável e o resultado foi a vitória. Aí vamos voltar um pouquinho no Webb e no Roczen. Os dois vieram lá de trás, o Roczen passou o Webb e começou a ir para frente, começou a ganhar posições, em dado momento, se não me engano, tinha umas 2, 3 posições à frente, e no finalzinho de prova o Webb veio chegando. A impressão que dá é que quando a pista come e fica mais travada, ele consegue ser muito rápido, então ele anda meio Chad Reed, assim, ele chega rápido, bate e sai da curva, sempre por baixo, não anda como o Dylan Ferrandes de fora a fora. E talvez por isso que ele não consiga andar bem nos treinos com a pista lisa, ele só está tendo performances melhores, nem diria boas, quando a pista destrói, porque ele faz esse esquema de chegar e sair rápido. Para você ser rápido nos treinos, você tem que andar tipo o Cianciarulo, o Dylan Ferrandes, pegando as paredes fora a fora, mantendo a média da curva muito alta. E talvez seja algo que ele tenha que trabalhar. Mas a pista comeu, ele foi para cima do Ken Roczen, e a impressão que dá é que ele cresce quando vê o Ken Roczen e o Ken Roczen frouxa quando vê ele. É incrível, gente. O Ken Roczen estava indo para frente, ele viu o número 94, cara, foi lá, fez a ultrapassagem e ainda o Roczen me deu a impressão que poderia entrar passando nas costelas, pegar o cantinho. O Ferrandes, por exemplo, entraria disparada, sem pensar 2 vezes. E ele abortou, o Webb vazou daí. A impressão também que eu tenho é que tem uma treta ali desde a época do rolo das namoradas. Para quem não sabe, a atual namorada do Webb é ex-namorada do Roczen, e o Roczen postou em redes sociais chamando ela de piranha e etc. Deu um quebra-pau feio. A princípio, nas entrevistas, o Webb lidou muito bem com isso no ano passado, enfim, falava com o Roczen, frio, tratava na boa, mas claramente quando os dois se enxergam na pista, sai faísca,
E um vai para cima, que é o Webb, e o Roczen frouxa, né? Lembrando que o Webb passou ele já na última curva o ano passado e venceu. Então vamos ver aí o que vai acontecer. O Webb conseguiu ainda salvar uma quarta colocação. E o campeonato agora está assim. 8º lugar com Webb, 36. 7º, Malcolm Sturge com 34. 6º, Eli Tomac com 36. 5º, Ken Roczen com 37. 4º, Marvin Musquin com 38. 3º, Brayton com 38. Ferrandis em segundo com 39. E o Barcia, mesmo com um resultado ruim, 40 pontos. Ou seja, se ele tem um resultado um pouco melhor, ele podia estar abrindo vantagem no campeonato. Então a gente tem um cara que é o rookie da categoria, que é o Ferrandis, 1 ponto atrás da liderança. O Tomac, que fez 13º na primeira, saiu 16 pontos, se não me engano, atrás, apenas 4 pontos. Então a gente vai ver muito esse ano um cara vencendo, indo muito mal na outra, um cara indo mal nessa, indo melhor na outra. Então quem for consistente vai se pagar. E a minha aposta nesse ano está no Roczen. Para mim ele está bem preparado fisicamente, está com velocidade. É que o pelotão está muito difícil, mas eu aposto nele. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Pedir para vocês comentarem, vou pedir mais uma vez se vocês curtem. É um pouco mais fácil de fazer, mais rápido de editar. Agora mesmo, daqui 10 minutos eu vou sair para o aeroporto. Então, na correria, estou gravando para vocês e vou editar no avião. Espero que vocês gostem. Sábado tem AMA Supercross novamente, transmitido pelo Show Radical. Fique de olho que o pau tá pegando, galera. Um abraço, até a próxima. E um detalhe, o resultado da 450, já estava esquecendo. Ele está sob análise, porque pilotos pularam na bandeira vermelha. Eu só não entendi em que momento isso, mas não é oficial ainda o resultado. Então pode ter uma reviravolta. Um abraço, galera. Até a próxima.